Bom dia, hoje é segunda-feira, nós estamos dando início ao trabalho da reunião da direção financeira. Hoje é dia 26 de setembro, 8h14 da manhã. Minha amiga, meu amigo, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesta manhã, meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos a Ti que o Senhor venha conduzir, Senhor, os nossos pensamentos. Que o Senhor venha, meu Senhor Jesus, direcionar, meu Pai, nos dá visão, meu Pai. Visão de águia. Sim. Visão para administrar, meu Deus, as nossas finanças. Nos dá equilíbrio, nos dá entendimento, porque muitas das vezes, meu Senhor, o inimigo tem, meu Pai, tentado nos cansar, tentado reter, tentado, meu Pai, tirar proveito. E nós não tiver, meu Pai, no espírito, nós não entende. Muitas pessoas, meu Pai, elas estão escravas do trabalho e deixando de buscar a direção do Senhor. Nós temos que, meu Pai, ser equilibrados. Nós temos que estar, meu Senhor, no espírito para entender qual é a vontade do Senhor. O que o Senhor quer pra gente, pra nossa vida. E nós sabemos, meu Pai, que o tempo do Senhor, o Senhor até faz ficar retido quando o Senhor quer, meu Pai, o propósito do Senhor ser realizado nas nossas vidas. Por isso, meu Deus, que nós venha, meu Pai, ter sabedoria. Em nome de Jesus, que nós venha, meu Senhor Jesus, estar pronto para as batalhas. Porque, meu Pai, existe batalhas, meu Pai, que trabalham na mente. Existe batalhas que quer cansar o nosso físico sem a gente fazer nada. Querer, meu Pai, nos cansar. Sim, meu Deus. Para que a gente não venha, meus Deus, estar disposto a obedecer, estar pronto para quando o Senhor vier falar, vem, e a gente fala, eis-me aqui, Senhor. Por isso, meu Deus, nos dá equilíbrio emocional, nos dá, meu Senhor Jesus, meu Pai, assim como os heróis da fé, Jefté, meu Deus, assim como o Senhor fez, meu Pai, muitos homens no passado vencer. O Senhor me faz lembrar de Jacó, meu Pai. Jacó foi um homem de guerra, um homem que não olhava tempo para estar ali, meu Pai, no trabalho. Meu Deus, ele, meu Senhor Jesus, estava ali, meu Deus, o tempo todo, meu Senhor, ralando, trabalhando. Mas ele tinha, meu Deus, vários sonhos. Jacó, meu Pai, teve uma vida completa, meu Pai. O Senhor abençoou não só, meu Deus, a vida financeira dele, como o Senhor abençoou na vida amorosa. O Senhor abençoou, meu Deus, nas 5 áreas da vida dele. Sim, por isso, meu Senhor, fala com a gente nesta manhã o que o Senhor quer. Coloca, meu Pai, as instruções, que não sejam os nossos lábios, mas a do Senhor, através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos capacita. Meu Deus, toma a frente deste culto, para que teu nome seja exaltado, glorificado, e todos os adversários sejam repreendidos, acorrentados, destruídos, e venha ficar, meu Pai, sim, meu sabido Deus. E visto que nós, meu Pai, não está só, que o Deus que venceu todas as guerras, venceu todas as batalhas, está com a gente. Em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Que nesta segunda-feira nós possamos ter uma direção, meu Pai. Sim, Espírito Santo. Meu Deus, hoje nós viemos aqui para poder ter uma direção sobre a nossa vida profissional. Sim, Deus. Sobre a nossa vida financeira, para que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai. Sim, Pai. Então fala através desta palavra, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos à palavra? Graças a Deus. As reuniões, elas são aleatórias, né? A gente trabalhamos de forma que o Espírito Santo quer. Hoje nós vamos ler sobre a história. Não é uma história, é algo verídico. Real. É algo real, que foi a caminhada de Jacó, lá em Gênesis 29. Olha só o que diz no primeiro versículo.
Muito bom essa direção de hoje. É uma direção que faz parte da minha história. Poucos sabem disso. No futuro eu revelo. Aleluia. Olha só o que a palavra de Deus diz, minha amiga, meu amigo. Preste atenção nessa palavra, porque é dela que depende a tua prosperidade, a direção de Deus para você. Jacó se encontra com Raquel. Gênesis 29. versículo 1 em diante. Sim. Aleluia. Jacó se pôs ao caminho. Então quer dizer que Jacó, ele caminhava. Jacó, ele sempre estava no caminho. Então, as coisas de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas quando nós estamos aonde? No caminho. Aqui, nessa história de Jacó, nós vamos ver que Jacó, ele não teve somente um sucesso financeiro. Jacó, ele teve um sucesso sentimental. Jacó, ele teve um sucesso profissional. Jacó, ele recebeu de Deus uma ideia, uma direção. E mediante essa direção que Jacó teve de Deus, a vida dele se fez próspera. Aleluia. A vida dele se tornou uma vida exemplar para hoje nós estarmos vivendo nesta fé. Olha só o que diz mais. Jacó se pôs ao caminho e foi à terra do seu povo. Povo do Oriente. Aliás, o povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam-se beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tampava a boca do poço. Ou seja, o rebanho hoje são vocês. Esse poço hoje é a palavra. É a palavra onde sacia a sua sede. É a palavra onde você tem uma direção para a tua vida. A pedra muitas das vezes que está tampando a boca do poço é o medo, é a dúvida. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Invisto ou não invisto? Mudo de profissão ou continuo nessa? A pessoa tem uma pedra que se chama dúvida. E Deus nessa manhã, Ele quer nos dar uma direção concreta. Porque se você vê a história diz que Jacó estava no caminho. E se você olhar para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, os maiores feitos de Jesus foi quando Ele estava no caminho. É aonde Ele curava, é aonde Ele trazia prosperidade para o povo, é aonde Ele trazia uma vida diferente. Não é verdade, Rose? Com certeza. E hoje as pessoas ela não foca o poço, que é a palavra de Deus. Ela fica focando na pedra. Só na pedra. A pedra da dúvida, a dificuldade, é que as portas estão fechando. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã que tem promessa para nossas vidas. Ele está dizendo bem claro aqui que nós, os rebanhos, que nós temos que estar posicionamento nesse caminho. Qual o caminho? O caminho da fé, o caminho da certeza, o caminho da convicção. O que tu queres? Jesus pergunta para você: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça nesta manhã? E Ele vê a nossa intenção e a nossa entrega. Jacó, ele foi obediente. E ele foi uma pessoa
que a todo momento ele passou por dificuldades. Mas a dificuldade ele pegava de oportunidade para usar fé. Ele usava fé. Então, se você ir bem no profundo da história de Jacó, que eu estava lendo alguns dias atrás, eu nem imaginava que ia ser hoje, nós já tá administrando essa palavra muito forte. Jacó, ele aparentemente ele estava lá na frente para ser enganado. Mas o Senhor nunca deixa o filho dele ser enganado. Deus faz sempre ele estar sendo preparado para algo maior. Então a preparação muitas das vezes é dolorosa. A preparação às vezes, quem é que gosta de esperar? Ninguém. Nem mulher gestante gosta de esperar, mas tem que esperar. E a espera que muitas pessoas estão fazendo o quê? Tomando a frente de Deus. Deus diz para você nesta manhã, e para todos nós, para mim, para o pastor, espera nele. Que mais ele o fará. Porque ele jamais vai te decepcionar. Porque ele é fiel. Ele foi fiel com Jacó. Aos olhos humanos, ele estava fazendo um trabalho de tolo. Já tinha trabalhado há anos, acredito que foi 7, e depois lá na frente mais 7, para a conquista maior que ele queria e desejava. O que tu deseja? O que está no teu coração? Jacó sabia o que ele queria, por isso que ele sabia que valia a pena lutar. Sabe por que muitas pessoas não estão lutando? Porque ela não tem um ideal. Ela não tem sonhos, ela não tem mais visão, ela não tem mais objetivos, ela não quer mais, como é que se dá? Se entregar, e nem dar e nem fazer. Ela só quer receber. E com Cristo não é assim. Cristo quer que você dá e Ele tem muito mais para te dar. Você vê que Aleluia. Jacó, Muito forte. Jacó, ele era um homem determinado. Você tem que ser um homem determinado, meu amigo. O que quer? Você tem que ser uma mulher determinada, minha amiga. Você tem qualidades. Você tem direção de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que Jacó, ele foi enganado por diversas vezes por Labão. E a pessoa, ela sabe que você é uma pessoa de qualidade. E por diversas vezes ela vai tentar segurar você perto dela. Vem pra cá, baixinha. Segurar você perto dela. E a Bíblia diz assim, ó. Jacó e Labão faz um acordo. Por que um acordo? Porque Jacó já não queria mais trabalhar para Labão. Porque Labão diversas vezes estava tentando roubá-lo. Jacó, olha só o que diz aqui lá no versículo versículo 30, capítulo 30, versículo 28. Labão continuou, fixe o seu salário e eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu rebanho, porque pouco que o Senhor tinha antes, eu cheguei e fui aumentado. Aonde? Quando você é uma pessoa de boa influência, dinâmica, aonde você chega, as coisas desenvolvem. tem que desenvolver. Mas quando você tem um pé de elefante, aonde você chega, afunda. E ninguém quer segurar pé de elefante, meu amigo.
Ninguém quer uma pessoa que tem uma áurea ruim. Então Deus, ele viu que Jacó era uma pessoa frutífera. E aonde ele chegava, as coisas funcionavam, porque Jacó carregava uma promessa. Então Labão, vendo que o rebanho dele aumentou, tentou segurar Jacó com um engano. E não adianta. Quando você tem uma direção de Deus, ninguém te engana. Ninguém. Quando você tem uma direção de Deus, eles podem te segurar por um tempo e 2 tempos, mas nunca vão te segurar para todo tempo. Então você tem que valorizar a tua habilidade e botar ela em prática. Às vezes nós tentamos diversos recursos para poder sobreviver, para poder prosperar. Às vezes Deus, ele tem uma direção tão simples que pode mudar a tua vida de uma vez por toda. Por toda. Basta você achar os pontos certos. E só quem tem os pontos certos é quem? É o Espírito Santo. Olha só o que diz aqui, ó. Aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Você vê, aí diz, mas quando vou começar a trabalhar também por mim, por minha casa, Labão perguntou a Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? Jacó, ele não quis um salário. Jacó, ele estipulou uma direção. Ele obedeceu. Ele estipulou algo para Labão que Labão achou que ia ter vantagem. Mas só que Deus, ele já tinha dado uma direção para Jacó. E Jacó foi para a fé. Jacó, ele trabalhou com a fé. Não adianta, meu amigo e minha amiga, se você não trabalhar com a fé, não tem fruto. Se você não trabalhar com a fé, o teu trabalho não vai progredir. O teu negócio, ele vai ficar sempre no vermelho. Você trabalha 30 dias no mês e os 30 dias não cobre 15 dias do mês. Você investe 5 mil no teu negócio e o teu lucro não chega 10%, 20%. Então, o Espírito Santo aqui, ele deu uma direção para Jacó. Olha só o que está escrito. Não, no versículo 31, capítulo 30, versículo 31. Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e aguardar o seu rebanho. Se o Senhor concordar com isto. 32. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Loucura! Você sabia que era raridade você encontrar esse tipo de ovelha, esse tipo de cordeiros? Porque eram tudo branquinha. Mas só que o Espírito Santo deu uma direção para ele. Olha só o que o Espírito Santo, ele deu uma direção. Hoje ele vai te dar uma direção através dessa palavra. Às vezes você está quebrando tanto a cabeça para prosperar e a vitória está na tua frente e você não sabe. Olha só o que Jacó fez. Assim a minha justiça
responderá por mim. Então quer dizer, ele declarou que era uma pessoa justa. E Labão realmente enriqueceu, ficou poderoso. Vamos lá. Por mim, no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. Ou seja, eu vou ser verdadeiro, eu não vou roubar o Senhor em nada. Vou ser fiel. Verdadeiro, né? Assim a minha justiça responderá por mim. No 33 ainda. Por mim, no dia de amanhã, quando o Senhor vir conferir o meu salário, as cabras que não forem salpicada e malhada, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achado comigo, o Senhor pode considerar como roubo. Ou seja, se for branquinha, é sua, eu roubei. Só que Labão, safado, ele pegou todas as ovelhas salpicadas, malhadas, os carneiros negros e escondeu, para que Jacó viesse ficar preso a ele constantemente, porque ele achava que Jacó era um amuleto da sorte. Tinha que estar com ele. Tinha que estar agarrado com ele. Mas só que Jacó ele partiu para a fé. No versículo 34. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas aquele mesmo dia Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham algumas brancura, e todos os cordeiros pretos, e os passou a mão ao seu filho. 36. E pôs adiante 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó passou a restardar dos rebanhos de Labão. Então quer dizer, ele enganou Jacó. Mas só que Labão, ele não sabia que Jacó tinha uma promessa. Ele não sabia que Jacó era um escolhido. Aleluia. Ele não sabia que a bênção estava sobre Jacó. No 37, Jacó pegou galhos. Jacó pegou uma madeirinha, um galho. Galhos verdes de alamos de aveleira e de platino, e lhe removeu a casca em risca abertas, deixando aparecer brancura dos galhos, pois esses galhos descansando em frente aos rebanhos, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos tinham para beber. E como acasalavam quando vinha beber, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam cria listradas, salpicada e malhada. É muito forte, rapaz. É muito forte. Não adianta. Quando você tem um propósito, Deus ele te honra. No 40, então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos.
preto nos rebanhos de Labão e pôs o seu galho à parte, e não os ajuntou com o rebanho de Labão. No 41, e todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenha, Jacó ponha o galho à vista do rebanho nos canais de água para que ficassem prenha diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não ponhava galho. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumento. Então você vê, quando você tem a direção de Deus e você permanece no caminho, Deus, Ele te honra. Tem gente que quer servir a Deus, mas ela não quer permanecer no caminho. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer ser fiel. Tem gente que quer servir a Deus, mas ela quer enganar o Espírito Santo. E não tem como, minha amiga, meu amigo. Tem prosperidade que é dada com a força do seu braço. Tem prosperidade que é dada com a direção do Espírito Santo. A prosperidade com a força do seu braço é para você. A prosperidade que é dada com a direção do Espírito Santo é para o coletivo. Você não pensa só em você. Verdade. Você não trabalha em prol só de você. E você pode observar que a prosperidade, quando é da força do seu braço, ela é cansativa. Mas quando a prosperidade ela vem pela direção do Espírito Santo, ela é construtiva. Ela frutifica. Você vê que Jacó, ele só colocava a madeirinha, o galinho, diante das ovelhas fortes. E não é o que o nosso Senhor Jesus Cristo tem separado homens e mulheres fortes durante as segunda-feira, as demais reuniões para poder servi-lo? Verdade. Então, Deus, mediante essa palavra aqui, Ele quer nos abençoar. Aleluia. Ele quer nos prosperar. E prosperidade, dinheiro, ele só é conquistado mediante o trabalho. Se nós não trabalharmos, não vai. Não vai. Às vezes é necessário você madrugar, às vezes é necessário você pernoitar, às vezes é necessário você investir um pouco mais, às vezes é necessário você renegar, às vezes é necessário você economizar, às vezes é necessário você contratar, que sozinho você não consegue. Então, o Espírito Santo, ele vai te dar uma direção hoje que você precisa. Aleluia. Eu não sei qual é essa direção que você precisa, mas ele vai te dar uma direção hoje através dessa oração que a Rose vai fazer por nós, a missionária Rose. A missionária Rose, ela vai declarar para nós uma direção de Deus. A palavra de Deus diz assim, meu amigo e minha amiga: crer no Senhor teu Deus, estará seguro. Crê nos teus profetas e prosperareis. Crê nesta oração que vai ser feita nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, sim, meu Deus. Nesta manhã, meu Deus, o Senhor já, meu Pai, já falou muitas bênçãos aqui. Mas, meu Senhor, a nossa visão venha a ser aberta espiritualmente. Age, meu Pai, na nossa massa cefálica, para que a gente, meu Senhor, venha ter equilíbrio, porque Jacó teve equilíbrio emocional.
Porque ele estava na fé. E quando a gente está na fé, meu Pai, nós, meu Pai, não tem dificuldade de ouvir a tua voz. Sim, meu Pai. Não tem dificuldade de obedecer. Sim. Se o Senhor fala, a gente vai lá e faz. É verdade. Se o Senhor chama, a gente fala, eis-me aqui. Por isso, meu Pai, que nesta manhã, meu Pai, nossa visão venha estar ampla para saber, meu Pai, qual a boa vontade do Senhor. Sim. Meu Deus, portas serão abertas. Meu Deus, contratos serão assinados. Meu Deus, pessoas que estavam devendo vão pagar. Pessoas, meu Senhor Jesus, que não lembrava do teu servo, da tua serva, vai passar a lembrar, vai ligar, vai entrar em contato, ou vai entrar por um e-mail, ou vai fazer de tudo para chegar a você ou na sua empresa. Meu Deus. Mas quando o Senhor fala contigo para você ser fiel, seja também, Deus vê o detalhe. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te colocar sobre muito. Creia e confia na promessa do Senhor. Assim como Deus fez uma promessa para a vida de Jacó e mudou. Sim, meu Deus. Ele muda a tua história a partir de hoje. Creia somente em nome do Senhor Jesus nessa promessa. A tua vida será estabelecida. Porque abençoada tu já é, abençoado tu já é. Mas Deus quer estabelecer a sua vida financeira. E a estabilidade Ele pode te dar. Ele vai te dar direção, controle, saber administrar o que tem chegado à tua mão. Porque tem coisas que nem tudo é o diabo, é falta de administração. Por isso, meu Senhor, conduza esse povo através do teu poder. Entra na mente de cada um deles e faz eles, meu Pai, não te desviar do caminho, mas ele conseguir, meu Pai, obedecer a direção, a instrução do Espírito Santo nesta manhã. Que o teu santo nome seja exaltado, glorificado. E até aqui, meu Pai, nos ajudou o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, meu Pai, com este louvor. Nós vamos te adorar e vamos arrebentar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.